Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre caso Sara Mariano. Aí uma amiga me cobrou que eu acabei não falando como que eu consegui me separar. Mas é que é, gente? Eu começo a gravar vídeo, eu só tenho um celular, né? Que é o que eu gravo o vídeo, meu celular pessoal. Aí o pessoal manda mensagem no WhatsApp, se eu não responder na hora, entendeu? Eu tenho que responder na hora. Se eu não responder na hora, eles ligam. Aí eles ligam, eles atrapalham meu vídeo, entendeu? Que aí eu tenho que parar pra atender eles, aí depois eu esqueço tudo que eu tô falando, gente. Eu tenho memória fraca, tá? Desculpa aí que eu tenho quase 50 aninhos, com essa carinha de criança, com essa carinha de bebê. Mas eu tenho quase 50 anos, eu tenho memória fraca. Depois eu perco tudo que eu tava falando. Mas vamos lá. A menina perguntou como que eu consegui me separar, né? Então, o que que acontece? No meio evangélico não é fácil, não, tá? Se eu virar pra você e falar assim, foi facinho, foi só eu ir lá dar pedido do divórcio pra começar o opressor, não é fácil você se separar dele, né, gente? Quem já viveu com uma pessoa opressora, agressora, psicopata, que tem diferenças, tá, gente? Ai, são tantas maldades diferentes dentro de um homem só. Tem diferença. Então, quem já viveu com essas pessoas sabe que não são fáceis, tá? Não é fácil, não. Eles trabalham com tua mente, eles trabalham com o teu medo, tá? Eles te estudam, então eles te controlam, tá? As pessoas falam assim, nossa, como que você é uma mulher tão forte, passou por isso por 3 anos. Gente, eles te controlam a tua mente. De princípio, ele usou a minha religião para conseguir tudo que ele queria. Tudo que ele queria, ele falava assim, crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não faz aquilo outro. Você é uma vergonha pro evangelho, você tá fazendo isso, você é uma vergonha pro evangelho, você é uma vergonha pro evangelho. Então eu deixava de fazer para parar de ser a vergonha do evangelho, entendeu? E depois que ele me tirou da igreja, ele usava essa frase, eu falava assim, mas que evangelho? Eu não sou crente mais. Eu não sou crente mais, querido. Então eu posso fazer, entendeu? Aí ele começou a usar contra mim o fato dele se suicidar. Tudo que ele queria que eu não fazia, ele falava que iria se suicidar, porque ele viu que eu tenho medo que as pessoas se suicidem, sabe? Andou acontecendo uns fatos aí que eu fiquei apavorada. Umas pessoas com depressão queriam se suicidar, eu fiquei apavorada, eu comecei a arrumar um jeito de resolver o problema das pessoas para evitar que elas se suicidassem, sabe? Então ele viu que eu tinha medo, então ele começou a usar isso contra mim. Tudo que ele queria, ele ameaçava se suicidar. Aí, gente, vamos lá. O que acontece? Vou tentar fazer um resumo aqui de tudo, porque entra a parte espiritual, sabe? Entra parte carnal, entra tudo junto, gente. Infelizmente, a vida espiritual, ela tá muito presente e a gente acha que as coisas são normais e não são normais. A vida espiritual, ela tá muito presente o tempo todo com a gente. Então, vamos lá, resumindo. Eu tinha uma obra com Deus, uma obra muito grande, tá? Eu tinha uma obra muito grande. E quando eu conheci o José fingiu que ele tinha os mesmos sonhos que eu. Exemplo, eu tinha sonho de montar um abrigo para deficiente químico, não sei como é que chama isso, abrigo para drogados. Resumindo, eu tinha um sonho de abrir eu tinha um sonho de abrir um abrigo de animais, e eu tinha um sonho de abrir um abrigo de velhinhos, tá? Um abrigo de velhinhos. Eu gosto de lidar com criança também, gente, mas sei que de criança já não é tão fácil, porque vem aquela burocracia de conselho tutelar. Eu acho que tem que ser na casa de governo, então acho que de criança não daria. E ele falou que ele tinha os mesmos sonhos que eu, então, tipo assim, gente, eu achei que ia ser o casamento perfeito, sabe? O homem tinha obra juntinho comigo, que eu não sei se eu falei no outro vídeo, ele era, nossa, muito usado por Deus, usado mesmo, de curar câncer, sabe? Muito usado, de orar e câncer ser curado.
Gente. Não era uma obrinha de subir no altar e levar uma palavra, não. Vocês não têm noção. Aí eu falei, gente, vai ser perfeito. Eu casando com esse homem vai ser perfeito, porque nós vamos fazer a obra, vamos fazer os projetos que Deus tem para minha vida, vou fazer a vontade de Deus para minha vida e vai ser lindo e vai ser maravilhoso. E ele muito romântico, e ele muito carinhoso, e ele muito atencioso, aquele príncipe encantado, aquele lord, aquele gentleman, sabe? Eu falei, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Casei, primeira coisa que ele fez foi me tirar, tá? Não foi nem me tirar, gente, eu não vou mentir, não. Ele queria fazer a obra, mas ele queria fazer de qualquer jeito. Entendeu? Ele queria fazer, igual nós fizemos uma campanha, ele queria me agredir antes da campanha, me agredir no final da campanha, fazer acusações ilícitas. Muitas das vezes ele usava, gente, o Espírito Santo para me fazer acusações. Ele falou para mim uma vez que eu andava com um tal pastor, aí eu falei assim, de onde você tirou isso? Ele, o Espírito Santo me contou. Eu falei, o quê? O Espírito Santo, você tem certeza? Eu tenho certeza, o Espírito Santo não mente. Falei, gente, não é Deus que está nesse homem. Sabe, comecei a ver coisas. Falei assim, gente, como ele mesmo falou, o Espírito Santo não mente. Então não é Deus que está nesse homem. Não tem Deus nesse homem, não. E comecei a perceber certas coisas. A gente fazia um jejum, sabe? Que era 49 dias de pão e água. 49 dias de pão e água. Só que eu fazia comida para as crianças. E tipo assim, os meus filhos, se eu colocasse coisa gostosa na geladeira, os meus filhos não comem sem me pedir. E eu via que sumia certas coisas da geladeira, sabe? Coisas gostosas. Sumia da geladeira. Aí, mas as crianças não comem sem me pedir. E tá sumindo. E outra coisa, eu emagrecia nesses propósitos 10 quilos, eu emagrecia. E ele que tinha um metabolismo acelerado, ele continuava com o mesmo corpo, o mesmo corpinho. Eu comecei a achar estranho. Esse propósito é assim, cada 7 dias você tem que ficar trancado no quarto com jejum completo, sem comer e sem beber não. Aí ele não me deixava sair do quarto. Eu tinha que ficar trancada dentro do quarto, 24 horas. Ele levava até um balde para fazer minhas necessidades, sabe? Só que ele saía. Ele podia sair. E eu não podia falar nada. Ele podia sair. Aí ele saía. Comida sumia, sabe? Eu falei, esse cara tá mentindo, cara. Esse cara finge que tá fazendo propósito, ele não tá fazendo propósito. E outra, ele saía do propósito, gente, irado. Sangue de Jesus tem poder. Tem uma vez que a gente acabou de sair do propósito, acabamos de entregar o propósito. Eu ainda estava no quarto. Ele pegou, foi dar uma volta na cozinha. Mas ele já voltou endemoniado. Endemoniado. Já voltou me fazendo acusações, sabe? Já voltou me agredindo, vindo pra cima de mim. Aí eu achava aquilo estranho, falava assim, gente, não é de Deus isso, porque eu saía do propósito, sabe, tão em paz, tão com o corpo leve, tão, sabe, vocês que não é do mundo, vocês usam a palavra, sabe, tão zen, sabe, eu saía tão zen do propósito e ele saía irado, me agredindo, sabe? Aí as pessoas falam, mas como você deixava se agredir? Gente, eu senti uma paz tão grande dentro de mim, sabe? Que, sinceramente, as agressões dele não me doíam, sabe? Doía as acusações. Então, pesou sobre ele isso, sabe?
Aí nisso ele começou a não deixar mais eu fazer propósito, porque ele me acusava de adultério tanto, 24 horas, que não tinha mais como eu fazer, entendeu? Tinha vez que eu acabava de começar um jejum, ele vinha e começava com as acusações dele e eu irava e acabava que eu pecava, né? Porque você não pode se irar durante o jejum. Então eu parei. Eu parei com os propósitos, parei com o jejum, parei de subir ao monte. E ele começou aí pegou, virou para mim e falou assim: Deus quer que a gente fica 1 ano sem ir na igreja. 1 ano sem ir na igreja, buscando só dentro de casa. Aí eu peguei e falei assim: gente, isso não é Deus. Deus sabe que se eu ficar 1 ano sem ir na igreja, eu vou me esfriar. Eu vou me esfriar. Aí eu peguei, virei para ele e falei assim: oh, José, isso não é Deus, cara. Isso não é Deus. Deus sabe que se eu ficar 1 ano sem ir na igreja, eu vou esfriar, eu vou voltar a ser a Idelma de antigamente. A Idelma de antigamente, você não vai gostar dela, cara. Você não... Porque eu era agressora, tá, gente? Eu era agressora. Agressora de tal modo que uma vizinha minha matou um galo meu, eu catei aquele galo morto, eu bati tanto na vizinha que eu quase matei ela, fui presa, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como eu era agressora. Eu batia, eu não tava nem aí. Se eu ia preso, se eu ia matar, eu catava, eu arrebentava a pessoa, tá? Aí eu falei pra ele: você não vai gostar da Idelma de antigamente, cara. Nem eu gostava dela. Você tá achando que a Idelma antigamente você encosta a mão nela e você sai vivo? Cara, se eu voltar a ser a mulher que eu era antigamente, a hora que você me encostar a mão, eu vou te matar. Eu vou te matar, tá? Não me tira da igreja não, cara. Me tira da igreja não. É um conselho que eu te dou de amiga, não me tira não. Não, porque é Deus sim, porque você é uma endemoniada, porque você é cheia de demônio, você tem a pombagira, porque você é isso, você é aquilo, você é uma endemoniada, então você não aceita quando Deus fala comigo, porque você é cheio de demônio, que eu não sei o que tem, aí tá. Aí vai eu pedir conselho, né? Aí a pastora falou assim: então, irmã, na Bíblia diz que não adianta você ir na igreja com discordância do teu marido. Que se o teu marido não quer que você vá, se você for, Deus não ouve as suas orações. Conclusão, gente, ele me tirou da igreja. Aí tá. Aí ele foi, me tirou da igreja. Aí mesmo assim eu orava em pensamento com Deus, sabe? Eu ficava o dia inteiro conversando com Deus e orando em pensamento. Só que eu não orava, gente, eu vou ser séria pra vocês. Eu não ficava orando pra Deus salvar meu casamento, não. Mesmo porque já tinha sido muito agredida, já tinha, por palavras, tinha palavras que já tinham me machucado muito. Tinha agressões que já tinham me machucado muito. Então, se eu virar pra vocês e falasse assim, que eu não tinha mágoa dele, que eu não tinha rancor dele, eu vou estar mentindo pra vocês. Entendeu? Eu vou estar mentindo pra vocês. Então eu vou ser séria pra vocês. Eu não orava pra Deus salvar meu casamento, não. Não orava mesmo. Sabe? Eu virei pra Deus e falei assim: tudo bem que a Bíblia mesmo, ela não condena o divórcio. Ela condena que você se case de novo. Sabe? Virei pra Deus e falei assim: se for pra largar dele e ficar sozinha, eu prefiro ficar sozinha do que ficar com ele, do que esquecer o que ele me fez, porque as coisas que ele me fez não tem como esquecer, sabe? Gente, não era só violência verbal, violência física, tinha violência sexual, gente. Tinha violência sexual porque ele acabava de me bater, ele acabava de me agredir, ele queria fazer amor, né? Fazer amor ele queria. E engraçado que a mãe da Sara Mariano falou que até isso a coitada passava. Vocês não têm noção do que é passar por isso. A gente se sente violada. A gente se sente estrupada. Era o que eu sentia. Eu me sentia estrupada. Eu sentia o meu corpo tão sujo, sabe? Enquanto ele estava fazendo o ato dele lá, eu sentia o meu corpo tão sujo, tão sujo, tão sujo.
que eu tinha nojo de mim. Eu tinha nojo de mim. Mas, mudando de assunto, aí eu não orava para Deus salvar o casamento. Não orava mesmo. Falava para Deus: Senhor, me ajudar a conseguir tirar ele da minha casa, eu prefiro ficar sem ninguém. Eu prefiro ficar sozinha. Aí, eu via que ele atrapalhou minha obra, né, gente? E as pessoas acham que atrapalhar a obra de Deus é assim. Você tira a mulher da igreja, você para com a obra dela e vai ficar por isso mesmo. Mesmo porque, gente, eu não escolhi um homem do mundo, sabe? Eu escolhi um homem que fingiu ser de Deus, que fingiu que iria fazer a obra junto comigo. E Deus conhece o coração da gente. Deus conhece o coração da gente. Deus sabia que eu caí numa armadilha, sabe? Ele viu quando eu fiz de propósito. Então eu sabia que Deus ia pesar a mão nele. Mais cedo ou mais tarde Deus iria pesar a mão nele. E eu dava esse conselho para ele. Eu falava para ele: fulano, faz isso não, cara. Deus vai pesar a mão em você. Deus vai pesar a mão em você. Cara, você tá atrapalhando a minha obra, cara. Você tá atrapalhando a obra de Deus. Não se faz isso. Não se faz isso. Aí ele pegava e começava: Deus vai pesar a mão em você, sua adúltera. Pode ir lá fazer exame que você vai ver. Você já tá com o corpo tomado de câncer. Você tá com câncer no corpo inteiro. Até nas suas partes íntimas tem câncer. Até nas suas partes íntimas tem câncer. E eu sabia que Deus ia pesar a mão nele mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde iria pesar a mão nele. E começou a pesar. Ele começou a ficar com transtornos. Transtornos mentais, sabe? Começou a ficar com transtornos mentais. E começou Satanás tomar a mente dele, tomar a mente dele, tomar a mente dele. E eu sempre orando para Deus, pedindo proteção para mim, para os meus filhos. E pedindo para tirar ele de dentro da minha casa. Eu não pedia para salvar meu casamento, não. Não pedia mesmo. Não pedia, não. Se isso for um pecado, eu vou pagar por isso. Entendeu? Eu não me via mais com aquele homem. Eu tinha nojo dele. Eu tinha nojo. Eu tinha mágoas. Tinha dores que ele tinha me causado. Eu não me via com ele. Eu não me via perdoando ele. Então, o que acontece? Um dia ele surtou. Foi um dos surtos dele, né? Que ele surtava era todo dia, toda hora. Ele surtou por 3 vezes, tentou me matar. Só que todas as vezes eu me defendi. Uma vez eu dei uma facada na mão dele, outra vez eu dei uma tesourada na mão dele. Me defendi. E quando ele me tirou da igreja, vou ser sincero pra vocês, eu não tava aguentando a agressão mais quieta. Ele vinha pra cima de mim, eu partia pra cima dele. Partia mesmo, tá? Apanhava muito, tá? Era só socão na lata dele que eu dava, tá? Já não tava na igreja mesmo, já ia pro inferno mesmo, então eu ia pro inferno batendo nele. Aí, ele surtou, só que surtou de dia, porque ele sempre surtava à noite. E à noite na minha cidade não adianta você procurar policial que você não acha, tá? Você não acha. No entanto, um dos dias que ele surtou 3 horas da manhã, até que foi o dia que eu dei a tesourada nele, eu corri pra delegacia, chamei, ninguém me atendeu. Aí eu tive que ligar pra Adriana e me levar pra casa dela. Só que nesse dia ele surtou de dia. Só porque meu filho que é assim, gente, a gente tava passando necessidade dentro de casa, sabe? A gente tava passando necessidade porque ele não me deixava trabalhar. Então, um dia antes, nós ficamos o dia inteirinho com fome. O dia inteirinho sem ter o que comer. E tudo que eu conseguia pedir com as minhas amigas, sabe? Eu vivia, gente, Deus que me perdoe, igual mendigo, pedindo 30 reais com um, pedindo 30 reais com o outro, pedindo 30 reais com o outro. Eu vivia pedindo dinheiro com os outros. Eu colocava as coisas dentro de casa, ele ia comia tudo. Eu colocava as coisas dentro de casa, ele ia comia tudo.
Então, pra gente comer, assim, eu acabava de fazer, eu tirava o potinho dos meninos, tirava o meu e soltava fera, sabe? Soltava fera. Ali, ele comia tudo. Então, a gente comia uma vez por dia. Uma vez por dia que a gente comia. E um dia anterior, a gente ficou o dia inteiro sem comer. O dia inteirinho. Aí eu fui e falei pro meu menino, falei, vê se você vê com a sua namorada, se ela tem 20 reais pra emprestar pra gente. Que aí o que a gente faz? A gente compra pão e com um cafezinho e come. E assim fizemos. Aí, gente, ele sentou do meu lado, tá lá, vácuo, porque ele colocava os pães no aquele negócio de lavar arroz. Tá lá, vácuo, com um copão de café. O copo de café dele é de 700 ml. Copão de café, voltou lá em mais pão e mais café. E eu sentada aqui. Nem reparei que um dos meus filhos não tinha comido. E não tinha mais açúcar também pro café, sabe? A gente fez aquele cafezinho ali, era pra todo mundo. Aí no outro dia meu filho pegou, virou e falou assim, mãe, aqui em casa tem que ter mais educação na hora de comer. Porque ontem comeram os pães tudo, tomaram o café tudo, e o Júnior dormiu com fome. Júnior é meu filho de 14 anos. Aí eu peguei e fiquei quieta, porque como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu não podia falar com os meus filhos, sabe? Eu não podia dirigir a palavra com os filhos. Aí eu fui, abaixei a cabeça, ele foi e começou a gritar. Não foi eu que comi tudo não, tá? Não foi eu que comi tudo não. Aí meu filho foi e falou pra ele, eu não tô falando que é você, eu só tô falando que tem que ter mais educação. Aí ele pegou e começou. Que você é um maconheiro, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você é isso, que... falar com meu filho. Aí meu filho pegou, virou pra ele e falou assim, você acha que eu tenho medo de você? Eu não tenho medo de você não. Eu até hoje só não te arrebentei em respeito à minha mãe, porque eu pedi pros meus filhos não encostarem nele, sabe? Eu tenho um filho de 21 anos e um de 14. O de 14 é grandão. Eu pedi pros meninos não encostarem nele. Aí o meu filho foi e falou, até hoje eu só não te arrebentei em respeito à minha mãe, porque ela pediu pra não colocar a mão em você. Mas você tá achando que eu tenho medo de você? Aí ele começou, me bate então se você for homem. Me bate. Começou a ofender meu filho. Aí, porque o que ele queria que meu filho batesse nele na primeira, desse o primeiro soco, porque ele era maluquinho, mas entendia de lei. Se o meu filho desse o primeiro soco, depois ele agrediu meu filho, dava legítima defesa. Aí, eu falei para meu filho de 20 anos, não encosta a mão nele. Falei pro de 14, vai lá e chama a polícia. Vai lá e chama a polícia. Aí meu filho pegou e foi. Aqui a gente mora em cidadezinha pequena, então a polícia é pertinho. Meu filho pegou e foi. E nisso que o meu filho foi, que ele viu que ia vir a polícia, ele pegou e foi embora pro CAPS. Correu lá pro CAPS. Ele já tava fazendo tratamento no CAPS. Correu pro CAPS. Aí ele foi, chegou no CAPS alterado. Em surto, né, gente? Chegou no CAPS alterado, cataram e internaram ele. Internaram ele, tá? Na sexta-feira. Quando foi na sexta-feira à noite mesmo, ou no sábado à noite, ele fugiu, veio parar aqui em casa. Aí eu peguei, fui lá no hospital, falei, quem deixou ele sair? Aí ninguém sabia nem que ele tinha saído. Eu falei assim, gente, eu tô correndo risco de morte com esse homem. Tô correndo risco de morte com esse homem. Ele não pode sair, ele não pode voltar pra minha casa. Aí fui, liguei pra menina do CAPS, que aqui como é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aí ela pegou, virou e falou assim, Delma, só que a gente... Aí quando eu cheguei em casa, ele já não estava mais aqui dentro de casa. Aí ela falou, mas a gente tem que saber aonde ele está pra UPA pegar ele. Se a gente souber exatamente aonde ele tá, a UPA pega ele. Só que eu moro num sítio, gente. Eu moro num sítio, os matos estavam muito altos, porque ele não capinava. Eu não podia capinar. Aí, pegou esse casal de amigos meus, ficou aqui em casa comigo até 3 horas da manhã, sabe? Aquele dia eu não dormi, porque eu sabia que ele estava no quintal, que ele podia fazer alguma meta com a gente. Aí, quando foi no outro dia cedo, eu falei assim, gente, eu tô correndo um risco de morte, mas eu vou entrar nesse mato e achar ele, porque eu não vou ficar desse jeito. Porque ninguém queria entrar aqui e procurar. Eu tinha que achar
pra UPA vir e pegar ele de volta. Eu falei, vou correr risco de morte, mas seja o que Deus quiser. Fiz uma oração de proteção, pedi pra Deus me proteger e entrei no mato atrás dele. Aí achei ele, dormindo, pegou uma lona, deitou em cima, cheio de mosquito, ele tava preto de mosquito. Aí meu filho viu que eu tava conversando com ele lá atrás, pegou e chamou a UPA. Aí o pessoal da UPA veio e pegou ele. Aí eu fui na delegacia e peguei medida protetiva. Peguei medida protetiva e falei pro pessoal do CAPS avisar ele que eu estava com medida protetiva, que se ele entrasse no meu quintal, porque é medida protetiva, gente, se ele entrasse no meu quintal, a polícia podia entrar e catar ele, entendeu? Aí peguei medida protetiva, ele não podia entrar no meu quintal mais, né? Porque aí até dentro do meu quintal eu estava resguardada. Como graças a Deus eu trabalho em casa, gente, porque eu faço banho e tosse dentro de casa. Então eu não precisava sair na rua, e assim eu fiz. Eu não saía na rua pra nada, pra nada, pra nada, pra nada. Não deixava nem meus filhos saírem, tá? Nem eu, nem os meus filhos saírem. Porque ele recebeu alta do hospital, o padre da igreja católica, pegou e hospedou ele na casa dele. Então ele ficou na minha cidade, até arrumarem dinheiro para mandar ele de volta para Salvador. Então eu não deixava meus filhos saírem para nada. Eu levava meu filho na porta do colégio e buscava. Eu não saía para nada. Aqui, graças a Deus, o mercado entrega delivery. Então eu, quando precisava das coisas, pedia o mercado trazer. Como eu trabalhava em casa, né? Eu não saía para nada, não colocava meu pé para fora do portão para nada, 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 nada. E fiquei em prisão a domicílio, né? Mais de 20 dias, até ele ir embora. Aí quando eu tive certeza que ele tinha ido embora, que eu procurei o pessoal da igreja católica, também não foi fácil não, tá, gente? Ele contou a versão a versão dele pro povo, ficou todo mundo contra mim, entendeu? Ficou todo mundo contra mim. Aí quando eu procurava saber notícias dele, para me saber se ele foi embora ou se não foi, para me poder reatar minha vida, ninguém me dava notícia, me tratavam mal, me tratavam com ignorância, entendeu? Porque na cabeça deles eu era a bruxa que trouxe o coitadinho do cara de Salvador pra cá e depois catei e joguei o cara na rua, entendeu? E sobre, gente, não ser fácil se separar quando você é evangélica, não é fácil, entendeu? Quando eu comecei a querer abrir a boca e contar as coisas que aconteciam na minha casa, mesmo porque ele estava marcando campanhas, me batendo, me agredindo, me acusando, eu comecei a falar no Facebook, porque o Facebook era o único lugar que ele não me vigiava. Eu comecei a falar no Facebook as coisas que ele fazia, entendeu? Para as pessoas pararem de chamar ele para fazer campanha. Porque eu achava totalmente errado ele em cima do altar, me agredindo. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu acredito muito que o pregador te passa energias, sabe? Se o pregador tá ali em santidade, ele te passa coisas boas. Se o pregador tá ali em adultério, ele te passa energias ruins. Se o pregador tá ali agredindo a mulher, ele passa energia ruim para a igreja. Eu acredito muito nisso. E vai me desculpar quem não acredita, mas eu acho que para estar no altar tem que estar santo. Entendeu? Então eu comecei a falar as coisas que ele fazia para as pessoas pararem de chamar ele fazer campanha. Aí uma pessoa foi me chamou no chat, no Messenger, né? Aí falou assim, Delma do céu, o que você está fazendo? E Delma, você está acabando com o teu ministério. Aí eu falei para ela, por que o meu ministério? O que eu e Delma estou fazendo? Entendeu? Porque para essas pessoas, gente, o teu ministério só é reconhecido se você bancar a mulher sábia, se você bancar o casamento perfeito, se você viver de máscaras, entendeu? Então, se eu vivesse de máscara, fazendo de conta que eu era feliz, que eu tinha o casamento dos sonhos, o meu ministério não tinha sido abalado. Como foi abalado, tá, gente? Depois que eu comecei a contar as coisas que eu
acontecia comigo dentro de casa. Nunca mais fui chamada para pregar, tá? Nunca mais fui chamada para pregar. E davam oportunidades para louvar, mas chamada para pregar nunca mais, entendeu? Então eu acho que é isso que a Sara Mariana tinha medo, sabe? Que se ela contasse o que ela passava dentro de casa, ela ia perder o ministério dela. Ela não ia ser mais respeitada, ela não ia ter mais agenda cheia, entendeu? E eu, graças a Deus, eu não vivo de agenda. Eu tenho minha profissão. Eu tenho, bem ou mal, por mais que o outro fez eu abandonar meu pet shop, eu ainda tenho uma tozinha ou outra dentro de casa. Só que eles não, né? Eles, pelo que eu vi, viviam da obra, né? Por mais que ela não cobrasse, tem as ofertas, né? O pastor dá no envelopinho. Então é isso, gente. O que eu tenho para dizer, foi assim que eu consegui me livrar do meu. Ela, infelizmente, não conseguiu se livrar do dela em vida, sabe? Mas que fique aí de alerta para muitas mulheres evangélicas. Vocês estão correndo risco de vida. Vocês estão correndo risco de vida. E eu sei que na cabeça de vocês não passa que ele pode um dia matar vocês, porque na minha não passava, sabe? Que o meu tinha coragem de me matar. Até ele começar realmente a tentar me matar. Entendeu? Então é isso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.